tais em início de atividade. No artigo 3º, no ano calendário de início de atividade, cada um dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 2º será de R$400 mil, multiplicados pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário, considerada a fração do mês como mês completo. Tá? Então, aquele negócio. Se você abrir uma empresa no último dia do mês, você vai considerar R$400 mil de limite para este mês. Independente se foi no dia 1º ou foi no último dia do mês. Tá? Você vai considerar pela data mensal, não pela data diária. Tá? Então, se a receita bruta acumulada no ano calendário de início de atividade, no mercado interno ou em exportação para o exterior for superior a qualquer um dos limites a que se refere o CAPT, a empresa estará excluída do Simples Nacional e deverá pagar a totalidade ou a diferença dos respectivos tributos devidos em conformidade com as normas gerais de incidência. Você tem que ter, no primeiro ano, principalmente quando você abre uma empresa no meio do ano, isso aqui você tem que ter um cuidado extremo. Tá? Você tem que analisar mês a mês esse faturamento. Porque olha só o que acontece. Se você tiver extrapolado o limite proporcional dentro do período, dentro do ano que você está calculando, você, além de excluir a empresa do Simples, você tem que calcular retroativamente desde o início da atividade. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver o que eu já paguei de imposto de renda no Simples, calcular no lucro presumido, exemplo presumido ou real, e tenho que abater um do outro. Eu tenho que pegar tudo que eu já recolhi de contribuição social dentro do Simples, calcular pelo lucro presumido ou real, e abater um do outro, e recolher essa diferença. Tá? Aí eu tenho que recolher a diferença. Por que acontece isso? Porque a Receita Federal considera que você optou pelo Simples de forma irregular. Que, na verdade, você nunca deveria ter sido simples, já que dentro do ano calendário, você extrapolou proporcionalmente o faturamento de 4.800.000, né? E mais os 20%, tá? Desse extrapolamento. Então, os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 1º, né, serão retroativos ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a 20% dos limites previstos no CAPT. Ocorrerão a partir do ano calendário subsequente, se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada não for superior a 20% dos limites previstos no CAPT. Então, aqui nós temos um exemplo. Empresa constituída no dia 25 de maio de 2000x. Aí tu já começa a calcular, tá? É 400 mil por mês. Beleza, então eu tenho maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 8 meses. Então, tu pode faturar dentro deste ano ainda 8 vezes 4, 3.200.000. Tá? Ah, mas para você ser excluído automaticamente e retroagir até o início da atividade, é mais 20% para você calcular isso. Tá? Então, vamos lá, de maio a dezembro, 8 meses, faturamento mensal R$400 mil, limite para 2000x, 8 vezes 400, 3.200.000. Só que, em maio, até outubro, eu tenho acumulado 3.900.000. Então, 3.900.000 eu tenho que calcular. Será que já extrapolou o proporcional, tanto do normal quanto o bônus, né, que a gente trata, que a Receita Federal nos dá um bônus de 20% para continuar no regime, pelo menos no ano, e não retroagir até o início? Aí eu pego e falo 3.200.000, que é os 8 vezes 400, mais 20%, que dá 640 mil, ele vai me dar um limite de 3.840.000. Tá?
Então, 3.840.000 é menor do que o que eu já faturei até outubro, de 3.900.000. Então, o que vai acontecer nesse caso? Esta empresa, para se manter no Simples Nacional no ano seguinte, teria que faturar até o limite proporcional de 3.200.000. Caso a receita ficasse entre 3.200.000 e 3.840.000, estaria excluída do Simples Nacional a partir de janeiro. Mas, como em outubro ela já havia faturado 3.900.000, mais de 20% superior ao limite proporcional, né? Então, já no mês de novembro, deverá recalcular de forma retroativa a maio. Tá? Aí eu calculo maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tá? Em outra modalidade, se é lucro real ou presumido, e recolher todo ou a diferença dos impostos do período. Quando é que eu recolho todo o imposto? Se você não recolheu ainda. Agora, se você está pagando mês a mês, aquele DAS, você está recolhendo os impostos, mês a mês. Aí, quando você desenquadrar, você só vai ter que recolher a diferença, tá? Não é o valor total.